Glória a Deus, a marca da promessa. Quando você diz assim: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador, vem, pá, carimba na gente, carimba no nosso coração. Você agora é meu, você agora é minha. É isso que o Senhor faz. E nós estamos, como eu estava dizendo, nesse estudo sobre batalha espiritual. E dentro de batalha nós vamos aprender um pouco sobre libertação, que o pastor iniciou na quarta-feira passada. E eu li então aqui Efésios 6:12, onde fala da guerra que há no mundo, né? A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as forças espirituais. Então nós podemos entender que há uma batalha, que há uma luta, que há uma guerra. E fala de dois mundos, o espiritual e o natural, né? Nós vamos entender por que nós precisamos dessa libertação. E no mundo natural é que está a carne e o sangue, que é onde nós habitamos, é aqui no mundo natural. E no mundo espiritual é onde estão as hostes malignas, que eu já expliquei. Então nós temos que entender que para o diabo, para os seus demônios avançar do espiritual para o natural, nós que temos o domínio é que abrimos as portas. Então, quando ele entrou lá no jardim do Éden, ele entrou no mundo natural, ligado com o espiritual. Havia uma conexão, havia uma liberdade de escolha. E ele entrou por quê? Porque deram brecha para ele entrar. E ele entrou e ele fez o que ele fez. Acabou. Então, para ele entrar no nosso mundo, né, que é o mundo natural, que o Senhor deu o governo para o homem, porque Deus falou assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu a quem? Aos filhos dos homens. Então o domínio dessa terra, o domínio desse mundo natural é do homem. Não era para ter essa catástrofe como tem. Mas por quê? Porque Adão ali, né, do começo, passou o domínio para Satanás, e nós continuamos. O ser humano continuou dando esse domínio para essas hostes malignas, né, aqui na terra. Então elas entraram, atravessaram a barreira natural, e hoje elas estão aí destruindo muitos dos seres humanos. Então nós temos que entender que isso veio desde o Éden, essa batalha espiritual. E a libertação foi Deus que deu para nós. É bem interessante nós entendemos o que significa a palavra libertação. O que é mesmo libertação? Alguém pode me dizer o que é libertação? Exatamente, a libertação então ela é as correntes que são quebradas, as algemas que são tiradas, é a abolição da escravatura espiritual na vida do ser humano. Então no momento que o ser humano é liberto, no momento em que ele recebe a carta de alforria, ele é liberto. Aqui nós ficamos sabendo da princesa Isabel, né, que libertou os escravos. Na Bíblia nós sabemos que Deus usou Moisés para libertar o povo dele que era escravo no Egito. E hoje o Senhor usou Jesus para nos libertar da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. Então a Bíblia fala que a libertação é uma parte muito importante no ministério de Cristo na nossa vida. Somente em Cristo encontramos verdadeira liberdade. A Bíblia fala assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre em quê? Em
pessoas. Então, é muito sério. Nós precisamos aprender que a libertação, Jesus, quando ele fala assim, que nós já não somos mais, que nós já somos libertos da condenação do pecado, porque ele fala assim, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há no nosso espírito. A partir do momento que o Espírito Santo entrou, regenerou instantaneamente o nosso espírito. Nós aceitamos Jesus, Ele é o nosso Senhor e Salvador, não há mais condenação. Mas nós somos natural aqui nessa terra, nós vivemos aqui nessa terra, nós temos um corpo onde habita o nosso espírito. Nós temos. E esse corpo aqui é a carne. E ele milita contra o espírito que há em nós. Então vamos lá. Existem heranças, irmãos, que precisam ser quebradas nas nossas vidas. Às vezes as pessoas não acreditam, mas não precisa não, se Jesus me libertou, verdadeiramente sou livre. Verdade. Verdadeiramente sou livre se você andar num processo de santificação, de tal forma que você não peque mais. Só que a Bíblia fala que se a gente falar que nós não somos pecadores, nós já estamos pecando. E aí? Existe um corpo mortal, existe uma natureza dentro de nós que precisa ser abatida todos os dias. E existe um processo de santificação, que esse daí a Bíblia fala, sem ele nós não vamos ver a Deus. Então, como que é que existe essas heranças dos nossos antepassados? Ela é chamada de herança espiritual. São heranças que nós recebemos da nossa família, do nosso antepassado. É o que você herda. Por isso a necessidade da libertação e da cura no ser humano. A cruz rompeu para nós as maldições, onde temos perdão dos nossos pecados, além de curar as nossas enfermidades espirituais, porque no momento em que Jesus na cruz rompeu a barreira, ali naquele momento onde o Senhor pegou a nossa carta de euforia, a nossa carta de escravidão que estava na mão de Satanás, e ele rasgou, naquele momento ele falou, olha, eu estou dando a oportunidade de você ser perdoado. Eu estou tirando a sua enfermidade, porque quando Jesus fala assim, irmão, que ele curava doenças e enfermidade. Quando Jesus fala assim, ele curava doenças, são doenças físicas, emocionais, psicológicas. Mas quando ele falava em enfermidade, ele estava falando de doenças espirituais. Doença onde só ele cura. Então ele falava dessas duas coisas, doenças e enfermidade. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele se fez maldito por nós. Só que precisamos entender que na cruz nada é automático. Às vezes a pessoa fala, não, Jesus já morreu na cruz, se eu pecar, não tem problema, eu vou para o céu do mesmo jeito. Existem escolhas. Nós precisamos entender isso. O mundo todo foi perdoado na cruz. Jesus morreu por todos. Por todos. Na cruz a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira para salvar através de Jesus. O mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Todas estão salvas? E Jesus morreu por todas? Jesus morreu por todas. Mas por que todas não estão salvas? Jesus morreu. Essa palavra toda, mas é para toda aquele que aceita o Senhor Jesus. Não, aí depois eu vou explicar essa parte. Eu vou explicar essa parte. Jesus ele morreu, olha só. Imagina que se Jesus não tivesse morrido
por toda a humanidade. Vamos imaginar que o ladrão, o assassino, que muitos não teriam a chance de se recuperar, né? Mas a Bíblia fala que ele morreu. A morte foi única de Jesus. Agora, está debaixo desse sangue não é para todos. Ele morreu e o sangue dele está para quem quiser tomar posse. A salvação está para quem ele quiser tomar posse. Está ali. Porém, nem todos aceitaram isso. Muitas pessoas nem acreditam. Olha só, todos são salvos? Não. Somente quem levou o seu pecado à cruz. Somente. Levou o seu arrependimento, a sua confissão a Deus. Entendeu? Então, ele morreu. Tiradentes morreu por todos? Não. Ele morreu por um ideal. Jesus não morreu por um ideal. Ele morreu por nós. Ele se fez maldito por nós. Agora, se você quiser tomar posse dessa salvação, você tem que ir até Ele. Chegar até Ele e falar: Senhor, eu aceito. É Ele que vai te dar. Deus ofereceu o perdão para toda a humanidade. Mas o perdão só é válido quando você vai buscar em Jesus. O sangue de Jesus perdoa todos os pecados? Perdoa? Só se você for até Ele e confessar. Senão Ele não perdoa. Como que Ele vai fazer algo que você não quer? O sangue de Jesus perdoa. Mas se você for até Ele, você ficar esperando que Ele vá até o seu pecado e perdoar, não vai acontecer. Eu estou falando de libertação. Tudo isso é libertação. Jesus, Ele, como resultado da nossa busca, do nosso confessar, do nosso arrependimento, aí nós temos a cura, nós temos a libertação, em nome de Jesus. Olha uma coisa interessante. Jesus, ele ia de aldeia em aldeia curando as pessoas. Eu pergunto, ele ia lá buscar as pessoas? Eram as pessoas que iam até ele. Todo canto que Jesus andava lá, ia as pessoas atrás dele. Ele tinha a cura, ele tinha a salvação, ele tinha o que as pessoas precisavam. Mas Jesus, ele não ia pegar na sua mão: vem aqui, você vai ser salvo, vem aqui, você vai ser curado. Eram as pessoas que iam até ele, porque as pessoas queriam isso dele. Ó, Jesus em nenhum momento ele pegava e mandava recado. Ele não mandava, não ia na live, nem nos dava: ó, estou aqui, quero curar você. Não. As pessoas já sabiam que ele tinha essa cura, que ele tinha essa libertação, que ele tinha isso para oferecer. Então nós precisamos ir à cruz para tirar dela o que nos foi oferecido. É impossível nós que aceitamos Jesus ficarmos nas mesmas condições sem ser santificados. A salvação foi dada na cruz. Agora precisamos ser libertos pela cruz de todas as amarras, de todos os problemas. Se fosse assim, seria tão bom que Jesus falasse assim: olha, agora vocês todos estão libertos, não vão mais ficar doentes, não vão ficar pobres, não vão mais nada, né? Seria tão bom. Mas esse corpo mortal, ele fica doente. E se nós não cuidarmos, o nosso espírito também, o nosso emocional também. Nós vivemos um tempo onde tem tido muita depressão. Isso é doença emocional. As pessoas estão se matando por causa de depressão. E não são pessoas que não conhecem Jesus, são pessoas que conhecem Jesus. Tem muitos crentes com depressão, tem muitos crentes se matando. E aí? Jesus deu a eles a oportunidade
buscar essa cura. Muitas vezes essa cura, ela não está no remédio, ela não está no médico, ela está na libertação. Às vezes é um problema espiritual, exclusivamente espiritual. Eu falo isso porque já fiz libertação em pessoas depressivas e era demônio. E aí? Então muitas vezes nós precisamos receber de Jesus essa incumbência de libertar os que estão cativos. A Bíblia fala que Jesus veio para libertar os cativos de Satanás. Escuta aqui, vamos ao médico quando estamos doentes, aí ele passa um remédio. Se você não pegar e tomar esse remédio, você vai ser curado daquela doença? Não, você precisa tomar, porque você foi ao médico. Então quando nós precisamos ser libertos, se nós não fizermos a libertação, nós vamos ser libertos dos demônios? Não, precisamos passar por isso. Assim é na libertação. Nós temos a salvação, independente, porque a salvação é gratuita. Mas a nossa alma, é nela que estão os problemas emocionais. Muitas pessoas vêm cheias de ranço, aceita Jesus e continua cheio de ranço, sem perdoar, cheio de mágoa, cheio de tanta coisa ruim. Tem pessoas que você precisa ajudar para ela sair dessa situação. É uma situação de risco, senão ela não se cura. Eu tenho trabalhado com CI. Tem muitas pessoas que não aceitam a CI. CI é cura interior. Mas a cura interior, gente, é tão boa. Porque você trabalha na Bíblia. E você é curado. Realmente. Então é muito importante a gente fazer com que a pessoa pare de sofrer. E muitas vezes, uma pessoa só para de sofrer com ajuda. Um doente só para de sofrer se ela for no médico. O senhor estava com problema de hérnia, né? O senhor tinha dor, não tinha? Essa dor só cessou quando o senhor fez a cirurgia, né? Então, uma libertação é uma cirurgia. Quando a pessoa está possessa de demônio, no próximo estudo nós vamos falar sobre o que é possessão, por que a pessoa entra no outro. Nesse momento eu só estou explicando um pouco o que é a libertação. Então, quando uma pessoa está possessa de demônios, é essa cirurgia que nós temos que fazer. Arrancar, no nome de Jesus, ela de dentro da pessoa. Arrancar aquele mal. Às vezes o demônio não está dentro, mas ele está ao derredor e tem uma brechinha que ele está conseguindo lançar a seta e ele consegue destruir. Eu disse que um dos piores lugares do nosso corpo é o pensamento, é a mente, né? Ele consegue infiltrar muita coisa na nossa mente. Então, um depressivo, ele fica doente quando a sua mente é infectada. Então, veja que tudo na nossa vida precisa nos apropriarmos dela. Sem o esforço, nada podemos conseguir. Até no reino de Deus precisamos tomar a força. Toda pessoa que vem a nós doente espiritualmente, nós temos que ajudar ela a ser liberta. Seja na possessão, seja no emocional ou no psicológico, nós temos que ajudar. Um dia eu estava pregando numa igreja e era um culto de adoração, todo mundo buscando o Espírito Santo, e uma mulher começou a rodar na igreja, uma igreja lotada, rodar, e aí aquilo me incomodou. Eu falei: Senhor, isso não é o Espírito Santo. E o Senhor falou: não é. E ela caiu. No que ela caiu, como outras pessoas haviam caído no Espírito, a mulher ficava lá falando em línguas estranhas. Não era a língua do Espírito Santo, era línguas estranhas. E aquilo ficou mais de meia hora. Eu falei: Deus, as outras pessoas levantaram e essa mulher continuou. Eu falei: Senhor, eu vou lá. Aí eu fui.
missionária. Eu falei, ela está possuída pelo quê? Na hora que nós estamos num momento de adoração, eu falei, olha, o Senhor falou que ela está possuída por demônio. Posso fazer a libertação nela? Perguntei o nome dela, botei a mão ali. A mulher assustou, era demônio. Então, é tão perigoso. Até mesmo que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, ele é o enganador das nossas almas. Então, muitas pessoas, às vezes, não quer, eu tenho medo. Não tenha medo do diabo, não. Ele tem que ter medo de você. Entre nós, precisamos entender, nós cristãos, que há heranças que vieram dos nossos antepassados, que são chamadas de maldições hereditárias, e que precisamos conquistar o direito da liberdade, porque ela foi nos dada na cruz. Toda herança, ela precisa ser apropriada. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Maldição é maldição. Tem diferença entre você estar em pecado e você ser amaldiçoado. Tem uma passagem em Ezequiel que ele é bem interessante, que ele fala a respeito dessas maldições que nos acompanham. Olha o que fala. Se o homem é justo, se ele não come carne sacrificada, se ele não contamina com a mulher do seu próximo, se ele não oprime o seu próximo, se ele não recebe dinheiro com usura, se ele não desvia a sua mão para a injustiça, se ele guarda os meus estatutos e os meus juízos, tal homem, procedendo retamente, viverá, diz o Senhor. Porém, se esse homem ele fizer tudo o contrário e não cumprir os seus deveres, mas ele oprimir, ele levantar os olhos para os ídolos, cometer abominações e prestar usura, esse homem cometeu abominação, então ele morrerá. Continuando, se ele oprimir, se ele não retirar a sua opressão, se ele roubar, se ele desviar do pobre, quanto se ele praticar extorsão, roubo, tudo isso, a sua alma morrerá por causa da sua iniquidade. E daí, levará o filho à iniquidade do pai? Isso é chamado de maldição hereditária. Se você comete coisa boa, o que você vai deixar de legado para os seus filhos? Coisas boas. Mas se você comete pecado, maldição te acompanha. A maldição, ela vai acompanhar os seus filhos. Eu vou falar de mim. O pai dos meus filhos e a família deles, eles eram pessoas que não acreditavam em Deus, e ele morreu sem acreditar em Deus. E no meio dessa família há um demônio de homossexualismo, e os outros filhos, que irmãos do falecido, todos homossexuais. Uma maldição que veio lá do pai. E nenhum deles aceitaram Jesus. Nenhum. Desde a 4ª geração, nenhum deles aceitaram Jesus. Uma maldição terrível que se abateu sobre essa família. E aí? Mas eu entrei na família. E nos meus filhos a história mudou. Porque eu aceitei Jesus. E o Senhor visitou meus filhos para que não recebesse essa maldição. Vocês entenderam? Como é forte?
aquilo que você oferece para o seu filho é o que ele vai receber de herança. A Bíblia fala que ninguém responde pelo pecado de ninguém, mas pela maldição sim. A pessoa carrega a herança maldita dos seus descendentes. É chamada lei da herança espiritual. Deus diz assim: visitarei a maldição dos pais nos filhos até a quarta geração. E é a verdade, ela acontece. Essa maldição, ela vem. Deus, ele não mente. Ele fala que ela vem e ele vem. Por que ele precisa visitar? Porque ele fala que a maldição até a quarta e as bênçãos até 1000 gerações. Então é muito sério. Nós temos que entender que a libertação é para isso, é para nos libertar da maldição do pecado. Eu vou dar um exemplo. Um traficante rico morre e ele deixa aquele dinheirama. Os filhos têm direito ou não? Tem, né? Porque lei é lei, né? É herança dos filhos. Mas a legitimidade, mas a herança dele ser um traficante, esses filhos vão ter ou não? O dinheiro é direito deles, certo? Agora, o fato dele ser traficante levou para o filho ser. E aí? O que vai acontecer? Essa herança ele vai receber sem querer. Entendeu? O dinheiro ele quer, mas a herança que ele vai receber, que vai passar do filho para o neto, para o bisneto, só se ele aceitar Jesus para quebrar essa maldição. Está entendendo, gente? Como é sério? A questão da maldição hereditária. Então, a herança do ato de traficar, mesmo que o filho não queira, vai levar. Não tem? Se ele não aceitou Jesus, vai levar. Esse é o seu legado. Então, a maldição hereditária, ela vem, independente de você querer ou não. Olha que coisa interessante. Quando o povo de Israel, Deus libertou ele lá do Egito, eles foram libertos, Deus trouxe eles, mas Deus falou uma coisa para eles, que se eles obedecessem, eles seriam abençoados, não foi? Deus falou para eles assim: olha, eu faço com vocês uma aliança, um contrato de obediência. O não cumprimento desse contrato implicará em multa, prejuízo. E não teve um povo mais perito em desobediência do que o povo de Israel. Viram tantas maravilhas de Deus, mas mesmo assim, esse povo desobedeceram a Deus. Por isso, Deus lançou maldição sobre eles. Deus lançou a maldição. Tem maldição que é Deus que lança, gente. Nós vamos ver aqui que teve maldição que foi o próprio Deus que lançou. Então, quando eles obedeciam, eles recebiam bênção. O que é maldição? Ato ou efeito de amaldiçoar. Então, na Bíblia, existem várias palavras usadas no hebraico para maldição. Então, ela foi algo que Deus permitiu que entrasse no meio do povo. O sentido básico é maldição com palavra dura, proferida. Geralmente a ideia é demoníaca, né? Maldição a gente vai entender como coisa demoníaca, porque quem vai gostar de ser maldito, de ser amaldiçoado? Quando Jesus existia uma lei que não podia ninguém ser pendurado no madeiro,
Ele se fez maldito por nós e foi pendurado no madeiro. Aí a Bíblia fala assim, que Deus determinou que se eles tivessem um bom comportamento, se eles obedecessem, se eles fizessem o que Deus mandasse, eles seriam abençoados, não foi? Mas eles preferiram desobedecer. É diferente hoje, irmãos? É diferente hoje. O mundo, o sistema jaz no maligno. O que você mais vê hoje é as pessoas desobedecendo a palavra de Deus. O que você mais vê hoje é as pessoas caminhando. Então, quando você lê o Velho Testamento e vê o que está acontecendo hoje, é uma repetição. O povo que Deus tirou do Egito, que somos nós, um povo que estava escravo do diabo, que éramos nós, um povo que Deus tirou do lamaçal do lodo, nós, e nos levou para lugares altos, para as regiões celestes com Cristo. Nós achamos melhor descer e fazer o que nos apraz. Nós estamos repetindo exatamente o que o povo fez no passado. Nós estamos em desobediência. Muitas pessoas estão fazendo aquilo que desagrada a Deus. Nós estamos vendo males, coisas terríveis acontecendo na terra. Aí a gente pergunta assim, Deus fala assim, que é para nós orarmos sem cessar. Se nós estivéssemos, todos os crentes, orando sem cessar, estava acontecendo essas coisas ruins na terra? Mas não tinha. Porque nós somos uma bomba atômica, mas quando nós estamos juntos, a gente forma uma sinergia. Mas o que está acontecendo com o povo de Deus aqui na terra? Cada um para o lado. É corpo de Cristo, mas ninguém quer ficar junto. É corpo de Cristo, mas ninguém fica aí o dedo dizendo que não quer o pé dizendo que não quer a perna dizendo que não quer o braço. É assim que está o povo de Deus. E aí? Não é diferente. Por isso essa maldição ela vai acompanhar. Quando o Senhor falou lá no Éden para a mulher que ela seria maldita, que ela teria criança, o parto dela seria com dores, sabe? Quando o Senhor falou para Adão que a terra seria maldita por causa dele, Deus lançando maldição, a terra não tinha espinho, a terra não tinha abrolhos, a terra era linda, ela não tinha problema, ela passou a ter problema. Os bichos não eram ferozes, passaram a ser. Enfim, tudo de mal aconteceu. Então, o que é maldição? Irmão Hermelindo, presbítero, pastor, o que é maldição na concepção do Senhor? Eu me posiciono a maldição, ela vem de cada um de nós, as pessoas, pela desobediência que nós temos de Deus. Muito bem. A maldição não é nada mais do que desobediência. Quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Quando nós desobedecemos, nós somos abençoados. A ela está aqui. Né? Você tem a escolha. Você escolhe o bem ou o mal. Muito bem. Exatamente. Deus colocou ali para o povo de Israel e coloca para nós hoje. Aqui está as bênçãos e aqui está a maldição. Escolha. Tudo está na nossa escolha. Mas as pessoas têm escolhido as facilidades. É isso. Por quê? Jesus falou assim: aqui está a porta estreita, aqui está a porta larga. O que os crentes querem? O que as pessoas querem? A porta larga, claro. Porque a estreita é muito difícil de passar. Aqui na porta larga está a maldição. Na porta estreita está a bênção. Aqui está o caminho estreito, aqui está o caminho largo. Aqui no caminho largo está a maldição, porque a maldição é por causa da desobediência. Diz a palavra assim, ó:
Satanás só age na base da legalidade. Então, ele não age se não tiver legalidade. E Deus, ele fala assim, olha, em Deuteronômio 30:19, ele diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte. A vida está em quê, irmãos? É em Cristo. Tá? A vida está em Cristo. A morte está na desobediência, separação de Cristo. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e quem? E quem? A tua semente. Se você não escolher a vida, se você escolher a morte, a tua semente vai receber. Nós temos um caso na Bíblia muito interessante. Geazi era um moço de um grande servo de Eliseu. Esse moço, ele estava sendo preparado na escola de profetas para substituir Eliseu. Mas um dia, Naamã ofereceu presentes caríssimos para ser curado. E aí, Eliseu não aceitou. O que Geazi fez? Geazi foi lá, mentiu, dizendo que o senhor dele tinha mandado ele lá buscar. Olha só, começa que mentiu. E aconteceu que, quando Eliseu viu ele, falou: meu coração não foi contigo, meu espírito não estava contigo, pois agora você vai ser leproso e a sua descendência, gente. Ele lançou uma maldição. Não foi Deus, foi Eliseu. Mas Eliseu era um homem de Deus, irmãos. Eliseu era um homem que, quando ele morreu, um soldado morto caiu na cova dele e ressuscitou. Só encostou nos ossinhos de Eliseu e ressuscitou. Nossa, ele tinha uma unção até nos ossos, irmão, mesmo depois de morto. Então a maldição, ela é exclusivamente por causa da desobediência. Exclusivamente. E a maldição tem entrado em muitas pessoas, tem entrado em muitos lares, tem entrado em muitas vidas pela desobediência a Cristo. A Cristo. Então nós temos que entender que, quando nós propomos a uma pessoa que ela cometeu uma desobediência a Cristo e o demônio entrou na casa dela, porque o próprio Cristo fala assim: ó, se você aceitou Jesus, mas você desviou, a sua casa está limpinha, adornada, sem a presença dele, o que ele faz? O que ele falou que faz? Vem um demônio e traz mais 7, gente. Isso é terrível. Aí a maldição é dobrada, né? Nós precisamos entender que, quando Deus lançou essa questão da maldição na vida do ser humano, ele não queria amaldiçoar. Ele deixou, ele disse: olha, eu ponho o céu como testemunha, que eu estou dando a oportunidade. Deus está dando a oportunidade. Ele fala: olha, estou dando a oportunidade. Escolhe a vida para que viva você e sua descendência. E tem muitos aí escolhendo a morte, não está escolhendo Cristo. Eu fui criada por uma mulher espírita. Quando eu ia no centro com ela, os demônios não desciam. E é assim, é muito sério que os filhos dela são todos espíritas. Todos. Ela está com mal de Alzheimer. Quando ela ficou assim, ela ainda era espírita. E não sei nessa situação como Deus vai alcançar. Eu sei que ela era espírita, muito, muito fervorosa.
E agora? Os outros estão revoltados, porque não querem que ela tem que continuar seguindo o que a mamãe ensinou. Vocês estão entendendo? É tão séria a questão da maldição que os filhos estão zangados porque a irmã não está seguindo o que a mãe ensinou. Eles nasceram dentro do centro espírita e eles queriam continuar. Aí é difícil. Mas Deus é maravilhoso. Ela foi alcançada pelo amor do Senhor. E tenho certeza que ela vai fazer diferença no meio do povo dela, em nome de Jesus. As maldições, elas podem ser proferidas por Deus e por nós. Eu acabei de falar de uma maldição proferida por Eliseu. Josué, quando ele foi derrubar os muros de Jericó, a Bíblia fala que ele lançou uma maldição, conforme a palavra de Josué, que está em 1 Reis 16:34. Ele disse assim, que ninguém reconstruísse aquela cidade, porque se fizesse isso, sofreria a perda do primogênito, quem fizesse isso. E foi uma palavra lançada por Josué. Aí fala assim: em seus dias o beletita edificou Jericó. Quando lançou os seus alicerces, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Cumpriu ou não a maldição que Josué lançou? Um homem de Deus. Então, quando um homem de Deus, um profeta, lançar uma palavra na sua vida, se houver brecha, se não tiver em obediência, vai acontecer. Por isso nós precisamos estar muito atentos no que a palavra nos diz. A obediência, procurai a obediência, procurai as bênçãos e não a maldição. A Bíblia diz assim: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, olha só, passará a falta de tudo. Então nós precisamos servir a Deus com alegria. Sabe uma oração que eu faço para Deus? Eu falo assim: Deus, nunca me deixe perder a alegria da salvação. É a maior alegria que nós temos, é a da salvação, irmãos. Precisamos entender que Deus, ele fala sobre maldição. Abraão, quando Deus fez o chamado para Abraão, ele não disse para onde Abraão ia, ele não disse. Simplesmente ele falou para Abraão: sai da sua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Disse nada para ele. E aí Abraão foi, né? E Abraão, ele chegou num tempo de muita fome mesmo. Aí ele foi para o Egito, e lá ele combinou com a Sara assim: olha, diz que é minha irmã, que ela diz a Bíblia que a Sara era muito linda. Aí, ó, ela foi viver com o faraó. Sara e Abraão, segundo estudiosos da cronologia bíblica, diz que eles ficaram mais ou menos de 10 a 12 anos no Egito. Porém, a fome só durou 2 anos, mas eles continuaram lá, porque gostaram, né? Então, quando a Sarai ficou como mulher de faraó, a Bíblia não fala em nenhum momento se ela teve relação com ele ou não. Mas olha o que aconteceu: a mão de Deus começou a pesar no Egito. Faraó teve que chamar seus videntes, porque muitas coisas ruins estavam acontecendo de desgraça. Olha que o povo estava sendo castigado, Deus estava amaldiçoando
estrada. Nós temos visto muitas crianças sendo mortas até pelas próprias mães. Nós temos visto muitas mulheres sendo estupradas e mortas. E tudo isso, irmãos, nada mais é do que a maldade que está imperando nessa terra. Mas eu faço uma pergunta, mesmo no meio de tudo isso, mesmo às vezes você não estando certinho com Deus, Deus não tem cuidado de você e da sua família? Deus tem cuidado de nós. Mas Ele disse: quem está de pé, cuide que não caia. Ui. Quem está de pé, cuide que não caia. O que Ele está dizendo? Vigiai. Vigiai. Cuidado. Porque Ele está cuidando de nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte com Ele. Mesmo Faraó sendo uma pessoa do mundo, Deus ainda mostrou que algo não estava certo ali para ele. No capítulo 15 de Gênesis, Deus cobra Abraão e diz assim: agora olha só a maldição de Deus lançada pela atitude do filho dele. Então Deus está cuidando de nós, mas Ele vai cobrar os nossos erros. Ele vai cobrar o que nós estamos fazendo de errado. Ele cuida de nós, mas o que nós estamos fazendo de errado, Ele vai cobrar. Ele vai cobrar porque nós não estamos orando como cristão. Se Ele disse orar e cessar, por que nós não estamos orando para que essas coisas elas sejam aplacadas? Olha o que aconteceu. Deus cobra de Abraão e diz assim: a sua posteridade cobrarei. A sua posteridade. 4 gerações depois é que o Senhor foi visitar. 4 gerações, povo lá no Egito sofrendo, escravo. Por quê? Porque tinha sido prometido bênção para Abraão, mas ele cometeu erros. Ele foi lá, catou Sarai, depois que a Sarai como irmã para Faraó, depois lá para Abimeleque, depois ele pega Agar e vai dormir com ela e tem Ismael. Ismael são os árabes, os maiores inimigos, os muçulmanos, os maiores inimigos do povo de Deus. Mas eles são inimigos só dos judeus? Não, eles são inimigos nossos. Nós somos filhos de Deus. E o que acontece? Deus cobrou. A herança deles se tornou maldita. Sua herança, que é Ismael, uma herança maldita. E embora o Senhor falou que ele seria um homem que ele ia crescer muito, que ia ter muitos povos, realmente um povo grande, mas não seria um povo escolhido, não seria um povo abençoado. Por causa disso, Deus visitou a iniquidade de Abraão na sua geração. E você acha que Deus não vai cobrar nós, nas nossas gerações? Se nós fizermos o bem, a mão de Deus não vai estar sobre nós. Se nós não tivermos nada dos nossos antepassados. Muitas pessoas, irmãos, muitas, não poucas, tem na família pessoas que bebem. E você vai ver pai que bebe, filho que bebe, o neto que bebe. Você vai ver pessoas que têm uma maldição de prostituição. Aí vai lá ver, olha da herança, prostituição, tudo isso são maldições que precisam ser quebradas. Aí você vê, tem pessoas que vamos dizer que ele é mulherengo, vai lá buscar na história dele, o que acontece? Você vê casos de, por exemplo, a mãe tem uma filha sem casar. Aí a filha tem um filho sem casar. E assim, se não quebrar, vai continuar. Tudo
isso são heranças malditas. Que precisa, nós que entendemos que somos do Senhor, que somos servos, nós precisamos quebrar na nossa geração todas essas maldições. Tudo bem até aqui? Bem entendido? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Os princípios de Deus são imutáveis. Pedro andava perante Deus. No capítulo 9, ele se embebedou. O seu filho Cã desonrou seu pai, e o pai liberou sobre ele uma maldição. Não foi Deus, foi o pai. Agora eu fico pensando, se um ser que nem Josué, que nem Eliseu, um homem, liberou uma maldição, pegou, imagina o pai, né? Liberar uma maldição sobre o filho do Cã. Ele não lançou a maldição sobre Cã, ele lançou sobre o neto chamado Canaã. Então, por que Canaã recebeu a maldição do pai? Porque a Bíblia diz que ele disse assim: maldito seja Canaã. A Bíblia inteira nos mostra a iniquidade dos pais sendo visitada nos filhos. Por isso é chamada de maldição hereditária, vem de avô, bisavô, tataravô, pai, mãe, etc. Maldição não tem nada a ver com a vida eterna, irmãos. A maldição, ela não vai, se você aceitou Jesus, se você é servo, você vai para o céu. Agora, a maldição, ela precisa ser impedida. Uma pessoa que bebe, aí já é diferente, ele tem uma implicação na sua salvação, porque ele precisa ser tratado naquilo. Então nós temos que entender que tudo na nossa vida tem que ser tratado. Nós precisamos nos apropriar do que Deus nos deixou. Tudo que Ele deixou para nós é herança nossa. Então nós temos que nos apropriar. Deus deixou bênção, vamos nos apropriar de bênção. Deus deixou saúde, vamos nos apropriar da saúde. Deus deixou paz, vamos nos apropriar da paz. Vamos quebrar esse mal que está na nossa vida, na nossa família. Tem pessoas, irmãos, que ele não consegue se livrar de algumas coisas da velha natureza. Eu conheço pessoas que xingavam palavrões, aceitou Jesus, passou um tempo, voltou a xingar, feio. É uma senhora. Eu já falei para ela, você pode xingar desse tanto? Não, é feio. E é crente. E ela xinga, sabe? Aí, e eu tinha conhecido o pai dela. O pai dela tinha um hábito de xingar feio. Mas ele não era cristão. E ela é. Então ela xinga. E eu tenho uma amiga que fala assim: a senhora precisa parar de xingar, é feio. Então, ela, mas eu gosto. Não tem nada demais xingar, não. Aí eu falo: a mesma boca que glorifica, que exalta, está suja. Ela não é uma maldição que precisa ser quebrada na vida da pessoa. Porque no momento que ela está xingando, ela está atraindo o que para ela? Coisa ruim. Então escolha as bênçãos. A maldição é consequência de pecado não confessado, de não arrependimento dos nossos antepassados que não se consertaram com Deus. É consequência da desobediência dos nossos antepassados. Mateus 23, ele diz assim: Jesus está dando um exemplo vivo do que a pessoa tem para tirar. Os fariseus eram religiosos, os fariseus falavam, mas não viviam. Lia a Bíblia, andava pregando, apregoando, batia no peito lá na praça, porque eu sou assim, mas na realidade eles só falavam, mas não viviam. Então, tem muitas pessoas que vivem assim. O
maldição que veio, acompanhou esse povo, e eles morreram sem mudar. Então a maldição, irmãos, é isso mesmo, consequência de pecados que a pessoa não quis mudar na sua vida. Pecados não confessados, pecados acariciados, pecados que você... Mas interfere. Aí interfere, nesse caso sim. Por exemplo, quando eu disse que não interfere, assim, vamos supor que, por exemplo, aquele ladrão da cruz, qual que era a maldição da vida dele? Ele era um ladrão. Ele teve tempo de fazer outra? Não teve, mas ele aceitou Jesus, entendeu? Então naquele momento Deus já fez uma limpa nele, porque não tinha outro jeito. Mas nesse momento nós temos tempo de fazer uma libertação, de fazer uma interior, de ajudar no processo. Nós temos tempo, é igual o batismo. Tem pessoas que você vai lá no hospital, há um tempo atrás, eu e a pastora Leda, nós fomos a visitar um juiz e ele aceitou Jesus. No outro dia ele morreu. Não deu tempo de fazer nada nele, nem batizar ele. Você entendeu? Então tem coisas que Deus, Ele é Deus. Então tem coisas que nós temos que entender. Agora, se nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de escolher a porta estreita, o caminho estreito, as bênçãos. Por que nós não vamos fazer isso, né? Aí sim, entenderam? Então, é isso aí. Eu queria explicar o que é a libertação, em que ela implica, tá, irmãos? A libertação ela é muito mais do que nós podemos imaginar. Nós precisamos detectar que nós realmente precisamos mudar alguma coisa dentro de nós. Que nós precisamos, nós não somos perfeitos. Então, no momento que nós falamos, não, eu quero ser liberto em alguma área, porque é algumas áreas da nossa vida que precisa, como eu disse, quando nós aceitamos Jesus, a velha natureza está aqui. A velha natureza, o Senhor dá só um soco nela, mas não tira ela de dentro de nós. Por quê? Porque Ele diz que há uma luta entre a carne e o espírito, e a carne nada mais é do que essa velha natureza militando para que ela cresça e o nosso espírito diminui. Aí é nós que decidimos, porque é nós que vamos escolher que caminho nós vamos querer, se bênção ou se é maldição. E o Senhor coloca o céu como testemunha entre Ele e nós, e a escolha é nossa. Amém? Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? E se nós aceitamos Desde que nós aceitamos o Senhor Jesus nas nossas vidas, há um quebrantamento dentro de nossos corações, principalmente com referência a essa maldição que muitas vezes nós temos dela, ou herdamos dela em nossas vidas. É para isso que Jesus, nós temos que mudar de vida. Foi isso que Jesus disse para as pessoas: olha, você tem que mudar de vida, você tem que mudar, né? Porque se não mudar, ela não tem condição de entrada, mesmo que ela aceite o Senhor Jesus, ela não vai entrar, não vai ter a salvação, porque ela não quer mudança, ela quer viver sempre na carne, que é aquilo que Deus realmente não quer que nós vivamos nela. Uma pergunta boa, hein? A carne vai entrar no céu, irmãos? Não, a carne não vai entrar no céu. Por isso, nós precisamos andar em santificação, que a nossa carne precisa ser abatida. Se a gente tem vontade da carne, abata ela, vá para a oração, e Deus vai fazer a obra. Por isso, nós precisamos saber que a salvação, ela está mais próxima do que quando nós aceitamos Jesus. Cuidado, vigiai para não se perder.
Porque se nós não valorizarmos, como tem muita gente, eu vou só contar um negócio aqui. Eu vou dar uma aula, também está dentro de batalha espiritual, sobre os muçulmanos. Vocês vão ficar. Tem um homem, ele era pastor da Assembleia de Deus, João de Deus. Vou falar o nome porque ele fez uma coisa muito feia. Ele era um pastor renomado, muito conhecido. A filha dele conheceu um muçulmano. Ela conheceu. Ela foi para Dubai e ofereceram muito dinheiro para ele mudar de religião. Quem conhece essa história? Sim, né? Ofereceram muito dinheiro para ele mudar de religião, porque a filha tinha casado com um homem rico. Mas ele não pensou duas vezes, irmãos. Ele largou a fé em Cristo Jesus e foi ser muçulmano. E aí? Qual é o valor que ele estava dando para a salvação dele? Nenhum. Acabou. Agora lá, se ele largar, vai ser morto. Então, precisamos valorizar o que Jesus fez por nós na cruz. Amém? Então, na próxima aula, nós vamos estar continuando. Aí nós vamos estar falando, na próxima aula, irmãos, o que é possessão, quando é que o inimigo precisa, quando que o diabo, né, os demônios, como que você pode identificar ele na vida da pessoa. Eu vou estar na próxima aula ensinando como que se faz libertação nas pessoas possessas e você identificar essas possessões. Amém? Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui José para estar fazendo uma oração e o pastor Maurício vai fazer a oração final. O pastor José vai estar fazendo uma oração, depois o pastor Maurício vai estar fazendo outra oração e depois chama para o dízimo e oferta. Amém? Vamos colocar de pé então. Agradecendo a Deus por mais esse ensino, que eu acredito que nós aprendemos um pouco mais, né? Esse Deus maravilhoso. Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus que te agradecemos pelas palavras que aqui foram ditas, Pai. Que esse estudo venha ser para o nosso crescimento espiritual. Que as bênçãos do Senhor nos alcancem a cada dia. Que nós possamos, ó Pai, abrir nossa mente para ouvir a tua palavra. Não só ouvir, mas guardar na mente e no coração. Ser conosco, ó Pai. Que as bênçãos do Senhor venham a cada dia em nossas vidas. Que nós tenhamos a curiosidade de ler a tua palavra. Que nós tenhamos a curiosidade de buscar em livros de histórias a sua história, Senhor, que é contada através da Bíblia. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um. Que venham, Senhor, sendo fiéis a cada dia e buscar do Senhor. Ser conosco, assim eu oro e abençoa cada um em nome de Jesus. Amém.